Olá, 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 olá! Jornada rumo ao futebol, da categoria de base ao profissional. Eu sou o Nino Severiano. Estou hoje retomando essa trilha com vocês novamente. Todas as quintas-feiras estaremos entrando ao vivo. Hoje, no horário diferente. Às 19 horas e alguns minutinhos, estou entrando aqui para falar de um tema muito importante. Por quê? Você tem visto aí que o Brasil está jogando a eliminatória para a Copa do Mundo de 26. Na realidade, a Copa do Mundo já começa na eliminatória da Copa. Sim ou não? Por quê? Porque é a fase classificatória. As equipes começam a jogar. Também começaram os campeonatos aqui no Brasil. A Série A já está a todo vapor. Já começa a segunda rodada agora no final de semana. Na primeira rodada, o seu time que você torce já jogou, já entrou em campo. Como a seleção, que é a máxima. A seleção brasileira é respeitada em todo o mundo. Então o que está acontecendo com a seleção brasileira? Não tem como falar do futebol se não lembrarmos da seleção brasileira, sim ou não? A seleção brasileira está apresentando alguns jogos fatídicos, alguns jogos ruins, perdendo para algumas equipes que temia a seleção brasileira. Algumas equipes que antigamente a gente ganhava com os pés nas costas. Com os pés nas costas, isso mesmo. Porque o jogador brasileiro ele é mais respeitado, são respeitados no mais longínquo rincão de todo mundo do futebol. E hoje em dia esses jogadores não conseguem apresentar na seleção brasileira o que ele apresenta no seu clube. Então o tema de hoje é: o medo de perder tira a vontade de vencer. Essa frase é do Luxemburgo, um grande treinador brasileiro, 5 vezes campeão brasileiro, 2 Copas do Brasil e vários torneios estaduais. Luxemburgo foi feliz quando ele colocou essa frase: o medo de perder tira a vontade de vencer. Resolvi entrar hoje na live com esse tema e colocando junto o sonho de ser um jogador de futebol. O jogador de futebol mundial, representando o seu país no mais longínquo rincão do mundo e também na seleção. Principalmente você, que é um jogador brasileiro que está iniciando agora. Você gostaria de jogar na seleção brasileira, sim ou não? É um sonho. Todos os jogadores têm esse sonho. Porque quando chega na seleção brasileira hoje em dia não está conseguindo desempenhar o melhor papel. Está tomando de goleada, perdendo para seleções que antigamente não perdia, empatando com a seleção que antigamente não empatava, como a seleção que são seguidoras do nosso futebol. E quando isso acontece, fica vexatório. E isso começa para trazer essa live de hoje. O medo de perder tira a vontade de vencer. Então o que podemos fazer? Qual é o procedimento que tem que fazer? Você que está iniciando agora na categoria de base, você que trabalha com futebol, você que é treinador, você que é gestor, você que é empresário, você que é um agente intermediário, ou você que quer trabalhar com futebol. O que está acontecendo com nossos jogadores? Que ele apresenta muito bem nas suas equipes de futebol e quando é convocado, chega na seleção brasileira, não consegue entregar aquilo que ele entrega de performance na sua equipe, no seu time, que fez com que ele fosse convocado. O que está acontecendo com a seleção brasileira? Hoje nós vamos falar sobre o medo e sobre o sonho de ser jogador de futebol. O que interfere nesse contexto? Estou levando em consideração o tema da live, o medo de perder tira a vontade de vencer, o sonho de ser um jogador de futebol. O que significa para você a frase: o medo de perder tira a vontade de vencer? Olha, essa frase ela reflete que o medo de falhar pode paralisar uma pessoa e limitar ela e impedir que ela busque os seus objetivos, que ela perca a confiança de executar o que tem que fazer. E no futebol, por exemplo, muitos atletas enfrentam o medo de errar ou de não alcançar o esperado numa partida de futebol.
Mas isso não pode ser um obstáculo. E está sendo obstáculo. Está sendo obstáculo. Principalmente para alguns jogadores da seleção brasileira. O segredo nesse momento é aprender a lidar com o medo. Transformando o medo em um motivo da ação, que é a motivação. Para que possa melhorar e entregar o seu melhor. Uma pergunta muito importante em cima dessa frase é: o medo de perder é uma barreira comum para os jogadores que estão iniciando no processo de formação na categoria de base? E como esse jogador pode superar esse medo? Olha que pergunta matadora. O medo pode ser uma barreira para esse jogador que está em formação? E como esse jogador pode superar esse medo? Olha, o medo ele pode sim ser uma barreira. E está presente em todo momento com o jogador. Por isso que eu vim aqui agora para falar desse processo que inicia-se na categoria de base. O medo está presente em todo momento na carreira do jogador, especialmente quando ele recebe uma pressão, que ele precisa se destacar-se, ele precisa superar esse medo. É importante entender nesse meio e nesse processo que perder e ganhar faz parte do processo. E o foco deve ser no aprendizado e na evolução constante, de não querer resultado imediato. Tem que ter um apoio emocional, um apoio mental. Isso vai lidar com você o tempo todo e vai te ajudar a superar essas barreiras e confrontar com as situações de pressão. Por isso é importante ter um conhecimento e entender. O processo está ligado no treinamento. O treinamento consiste em treino físico, técnico, tático e psicológico. O medo vai estar muito presente na carreira de um jogador de futebol. Muito presente. A pressão de ganhar um jogo, a pressão de não perder o jogo, faz parte do processo. Então, nesse momento, é importante focar no aprendizado e na evolução de como superar o medo, para que você possa não ficar focado em resultado imediato. Porque dentro do jogo, a preparação é feita durante a semana. Aí se você leva isso para dentro do jogo e não foca no aprendizado mental, na psicologia do esporte, consecutivamente o medo vai bloquear você numa ação que você precisa fazer na hora do jogo. Tá comigo nessa? Esse medo, ele pode gerar insegurança, afetando a confiança do jogador. A falta de confiança do jogador pode levar o jogador a se retrair em momentos importantes que ele precisa tomar uma decisão. A tomada de decisões rápidas e eficazes durante uma partida. Ele precisa superar o medo. Superando o medo é essencial para que o jogador tenha coragem de tentar novamente e de errar. Entender que ele vai errar, mas ele vai crescer. Uma pergunta importante e matadora nesse sentido. Como o medo de não ser bom o suficiente pode impactar o desempenho de um jogador de futebol? Olha que pergunta importante, se você é um jogador, se você já está atuando, se você está iniciando. Como o medo de não ser bom o suficiente pode impactar o seu desempenho? O medo pode gerar insegurança. O medo pode gerar insegurança e pode dificultar a sua tomada de decisão. Você precisa ter uma decisão assertiva, rápida e precisas, eficazes. Nesse momento é importante manter o foco, porque o sonho de ser um jogador de futebol, ele acontece sempre e diante das adversidades você precisa entender o processo para superar. Qual a importância de manter o foco no seu sonho de ser um jogador de futebol, mesmo diante das adversidades? Manter o foco é muito importante. O seu sonho, ele é importante, ele é fundamental para você, porque a jornada consiste em passo a passo no futebol. É repleta de obstáculos. Se eu falar com você que é fácil, estaria mentindo. Não é fácil, tem obstáculos. Há momentos que você vai desanimar.
tem desânimo, tem lesões, tem derrotas. Mas o amor que você tem pelo esporte, pelo jogo e a visão do seu futuro que vai fazer você ter motivação, que é o motivo da sua ação para realizar o seu sonho. A persistência, que é a chave para alcançar o seu sucesso. Mesmo quando as dificuldades vão aparecer. E são grandes e vão aparecer sempre. As dificuldades vão sempre aparecer. E se você não estiver preparado, o que vai acontecer? Outra pergunta muito importante que me fazem sempre. O que você diria, Nino, para os jovens que sonham em ser jogador de futebol, mas têm medo de falhar? Olha, eu digo sempre e diria e vou continuar dizendo, para não deixar o medo paralisar as suas ações. O fracasso não define quem você é. O fracasso não define quem você é, mas sim vai definir como você reage diante de uma derrota, diante de um fracasso. Cada erro é uma oportunidade para você ter um aprendizado, para que você possa realmente acertar. O que importa é você ter persistência, nunca desistir dos seus sonhos e, acima de tudo, se divertir no processo. Lembra-se que a bola, ela é o brinquedo que vai fazer você entrar no jogo e jogar jogo grande. Você que está iniciando agora, que tem um sonho de ser jogador de futebol. O medo de perder, ele pode afetar a parte emocional de um atleta. Mas tem trabalho para melhorar essa questão. Com certeza tem. O medo de perder pode gerar ansiedade, até mesmo a depressão, principalmente a pressão que é exercida sobre o jogador de vencer, de ganhar jogo. E quando essa pressão ela é muito grande, é importante que o jogador trabalhe essa questão que envolve o desenvolvimento emocional e psicológico. O psicológico esportivo, ele tem que ser trabalhado, o treinamento psicológico. Tem profissionais para te ajudar nesse processo. Os profissionais que ajudam o jogador a mentalizar, a conscientizar que é importante fazer, o que é importante fazer para que ele possa controlar as suas emoções e manter equilíbrio mental em situações de pressão. Porque a pressão ela existe, ela vai existir sempre para um jogador de futebol, que começa na categoria de base e vai perdurar por toda a sua trajetória, a sua carreira como jogador, principalmente no profissional. Por isso que o jogador às vezes ele faz uma partida excelente, excelência na sua equipe, quando é convocado para a seleção brasileira não consegue entregar o seu melhor. Não é que ele não esteja preparado, mas ele está com medo de tentar aquilo que ele tenta na sua equipe. Ele não consegue tentar vestindo a amarelinha. Só de vestir a amarelinha já é uma pressão. Por isso que tem que trabalhar a mentalidade. Um sonho de ser jogador de futebol e um sonho de vestir a camisa da seleção do seu país. Quer conquista melhor do que essa? Você acredita que perder um jogo é importante é mais importante do que ganhar? O processo de ganhar e perder existe sempre durante um jogo, durante uma partida. Você precisa estar preparado para perder e preparado para vencer. Quando você perde, você aprende com a derrota. Agora, entender que não vai perder sempre. E quando você vence, você tem que aprender porque você venceu. Porque você também não vai vencer sempre. Tem uma pergunta muito importante que me fez também, que eu estou trazendo para cá. Você acredita que o medo de perder é mais forte em jogadores amadores ou em profissionais? Olha, o medo de perder pode se manifestar de várias formas diferentes em jogadores amadores e profissionais. Porque nós não somos iguais. Somos todos diferentes. Uma questão de estresse eu recebo de uma forma, você recebe de outra forma. No nível amador, o medo pode estar ligado à inexperiência do jogador. Ele está no processo de formação. Ele pode estar com uma insegurança, ele não sabe o que vai acontecer no futuro. O futuro ainda não existe. Já no profissional, o jogador já tem um contrato assinado. Ele pode ter o medo de perder esse contrato,
está mais relacionada à pressão de manter a posição ou o contrato atual, manter a posição na equipe titular. Ambos os casos exigem um controle emocional eficiente. Mas já no profissional, o nível de pressão é muito maior, é mais intenso. O resultado é imediato. Um jogador na seleção brasileira ele tem que entregar, não só o jogador como o treinador. Ele não conseguiu entregar o melhor da performance dele, foi demitido. O atual treinador da seleção, que agora já não é mais atual, o Dorival Júnior. A cobrança é maior, com certeza. Como o jogador pode usar o medo de perder como motivação para melhorar o desempenho durante uma partida, durante a sua carreira como jogador, entregando sempre o seu melhor dentro do campo de jogo? O medo de perder pode ser transformado em motivação, como eu falei agora anteriormente. O jogador ele pode enxergar como ele vai impulsionar para o seu crescimento. Ao invés de ser paralisado, ele pode usar o medo para treinar mais. Ele errou uma jogada, olha, preciso treinar. Eu tenho que treinar. Os seus erros podem melhorar suas habilidades. A chave é não deixar que o medo limite as suas ações. Mas você pode usar, você que é jogador, o medo como combustível para a sua evolução, para que você possa evoluir. O treinamento para um jogador de futebol, ele consiste em 14 qualidades físicas. Eu não vou falar toda ela aqui, porque vai ficar para uma outra live. Mas quando você tem a evolução e a velocidade do movimento, você vai treinar a sua capacidade de reação, de reagir a um determinado estímulo. A capacidade de agilidade, melhorar a sua agilidade, o seu equilíbrio mental, a precisão numa batida de bola, quando vai perder um pênalti, perde uma jogada. Pô, se essa jogada no treino eu faço gol aqui, agora eu perdi. Treino precisão, a descontração e a sua coordenação. Eu falei 6 aqui de qualidade física que tem que ser treinada, das 14 qualidades físicas, para que um jogador possa realmente treinar a questão do medo que está prejudicando a sua capacidade de performance. Velocidade de movimento, velocidade de reação, agilidade, equilíbrio, precisão, descontração e coordenação. Porque a concentração tem que estar ligado em todo o processo. Então, você que está nessa live até agora, o horário às vezes não é propício, você que está assistindo, encaminha essa live, ela vai ficar no feed para que mais pessoas possam acompanhar esse conteúdo, que ele é muito importante, bem desenvolvido. Por quê? Eu falei, começou o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana, o Campeonato Copa Libertadores da América, e tem os campeonatos mundiais que a gente acompanha. Mas estamos aqui exclusivamente no Brasil. E se você tem um filho, uma filha que tem um sonho de ser jogador de futebol, entenda que o medo às vezes pode paralisar, interferir nesse processo. Por isso é importante ter o entendimento. Como o jogador pode usar o medo de perder como motivação para melhorar o seu desempenho? É importante fazer um treinamento. Trabalhar as 14 qualidades físicas necessárias para que um jogador possa progredir. Ter um trabalho psicológico, uma mentoria, uma consultoria. É o que eu faço e deixo aqui nesse canal gratuitamente. Sempre estou colocando conteúdo gratuito aqui. Mas aqui é rapidamente essa live. Eu falei, deixei aí algumas perguntas, me mandaram, respondi aqui agora. Me mandaram durante o dia e durante a semana. Mas o medo de perder tira a vontade de vencer. Quando você não acredita que o processo é possível, existe o passo a passo. Existe uma jornada que pode ajudar nesse processo. Na minha bio tem um link da Jornada Rumo ao Futebol, que é um treinamento, que é uma mentoria. É lógico que nem todos participam, porque é um questionário que eu preciso conhecer você melhor. Se você quer conhecer mais sobre o trabalho específico da Jornada Rumo ao Futebol, da categoria de base ao profissional, vai lá, pega o link, está na minha bio, preenche, responda, sem compromisso. Eu vou conhecer você melhor e quero ver o que você precisa. De repente você tem um jogador que você precisa recolocar ele no mercado. De repente você precisa dar uma orientação melhor para o seu filho, para a sua filha. Ou de repente você quer trabalhar com futebol, ou você já trabalha com futebol, está sem conteúdo, não está conseguindo entregar o que você merece.
De repente você não está sendo nem precificado, nem recebendo aquilo que você merece. Então nosso objetivo aqui é ajudar. É trazer uma possibilidade, uma conversa reflexiva sobre o medo, para que você possa encontrar dentro desse desafio de uma oportunidade de crescimento no caminho de se tornar um jogador de futebol, de se tornar um profissional que atua com futebol com maestria. Esse é o objetivo. E a Jornada Rumo é para isso. Essa live de hoje foi exclusivamente para tratar desse processo. Jornada Rumo ao Futebol, da categoria de base ao profissional. Todas as quintas-feiras estarei entrando aqui para entregar para você conteúdo como esse da live de hoje. O medo de perder tira a vontade de vencer e atrapalha no sonho de ser um jogador de futebol. Não somente ser um jogador de futebol, mas como ser um profissional que entrega resultado com maestria. Se você for um profissional, um jogador, ou se tem um filho jogador, se esse conteúdo foi excelente em excelência para você, se fez sentido, encaminhe para mais um amigo e me mande uma mensagem no direct ou comente aí. Eu vou agradecer porque eu preciso que você me dê o feedback. Porque o meu objetivo aqui é dividir, entregar para você o melhor da minha performance. São mais de 30 anos nesse mercado, atendendo o público aqui no exterior, com portas abertas, graças a Deus, com portas abertas, e eu quero passar para você esse conhecimento, mas você tem que querer. Então vai lá na minha bio, responde o questionário da Jornada Rumo, que está aberta a nova turma de mentoria, de consultoria e de treinamento. Mas eu quero saber o que você precisa, que de repente eu posso te ajudar. Então me ajude a te ajudar. Eu quero agradecer você pelo período que você esteve aqui agora, nesse momento, e eu vou encerrar a live agradecendo você por estar aqui nesse momento, mais uma vez, tirando o tempo do seu tempo. Mas espero que foi satisfatório para você. Um abraço e até a próxima, se Deus assim permitir. E Ele sempre permite para a gente o melhor de nós. Vamos trilhando, que Deus honra. Ele sempre nos honra.